E aí pessoal, meu nome é Renan e hoje a gente está aqui para dar continuidade à nossa série de lógica de programação em linguagem C e eu quero a ajuda de vocês para resolver um pequeno probleminha. Eu quero criar um sistema que eu possa armazenar os dados de uma pessoa, então eu quero armazenar tanto a idade, quanto a altura, quanto o nome dela. Só que o meu problema é, eu tenho a necessidade de armazenar não apenas uma pessoa, mas várias pessoas, pode dizer que no mínimo 10. Então uma solução para isso seria, eu posso criar 10 variáveis desse tipo aqui, ó, idade, e aí eu coloco o nome da primeira variável como idade 1, idade 2, idade 3, mesma coisa com as variáveis de altura, a mesma coisa com as variáveis de nome. Mas a gente viu que isso não é o ideal e que na verdade eu posso criar um vetor para as variáveis idades, um vetor para a variável de altura e um vetor para a variável de nomes, que na verdade isso aqui no caso é uma matriz 10 por 10, que basicamente quer dizer que eu tenho um vetor de 10 strings e em cada string eu posso armazenar 10 caracteres. Então eu posso imaginar que o índice 0 desse vetor de idades é correspondente à primeira pessoa, o índice 1 desse vetor é correspondente à segunda pessoa, o índice 3 à terceira pessoa, assim sucessivamente, e a mesma coisa para esses outros vetores de altura e de nome também. Mas a gente vai ver que isso aí também não é o ideal para a gente resolver o nosso probleminha. Então a gente vai entrar no tema da aula de hoje, que é structs, e é justamente o que a gente vai utilizar para resolver esse nosso problema. Um struct nada mais é do que um tipo de dado heterogêneo que você mesmo vai criar para poder reutilizar como se fosse uma variável posteriormente no seu programa. Ok, Renan, como sempre, teoria meio chata de entender, então explica direito o que é um struct. Tá, vamos lá. É o seguinte, pessoal. O que acontece é que aqui, no início do meu programa, eu defini uma variável do tipo idade, uma variável do tipo... Desculpa, uma variável de nome idade do tipo inteiro, uma variável altura do tipo float, uma variável nome do tipo vetor de caracteres. O que acontece é que eu posso criar, informalmente falando, uma variável que é um grupo dessas três variáveis aqui. Então, depois eu posso definir essa variável, por exemplo, eu posso criar uma variável chamada pessoa, e toda pessoa ela vai ter esses três atributos. E quando eu definir uma variável do tipo pessoa, eu posso trabalhar com a idade, a altura e o nome dela. Então, talvez ainda não tenha ficado claro o suficiente. Então, vamos começar a entender como é que funciona um struct na prática. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou começar definindo uma struct. Então, a sintaxe para definição de uma struct é essa aqui, ó. Você vai colocar a primeira palavra struct. Detalhe, você vai querer criar a definição da sua struct fora das suas funções. Então você vai escrever ela antes da sua função principalmente, certo? Aqui nesse lugarzinho, sem ser entre chaves. Então para você começar a criar sua struct, você vai colocar a palavra inicial struct, você vai colocar o nome da sua struct. Nesse caso eu vou criar uma struct que representa uma pessoa, então o nome dela vai ser pessoa. Você vai abrir e fechar chaves, e depois de abrir e fechar chaves, vai colocar um 2 pontos. Ok. Dentro desse bloco aqui que a gente acabou de criar, eu vou definir as variáveis que minha pessoa vai ter. Eu vou definir os atributos da minha pessoa. Então, como a gente já viu aqui embaixo, a gente já sabe que uma pessoa ela vai ter uma idade, certo? Então a gente vai criar uma variável do tipo inteira, chamada idade, para poder armazenar a idade dessa pessoa. Da mesma maneira, a gente vai criar uma variável do tipo float, para poder armazenar a altura dela, e uma variável do tipo vetor de caracteres para armazenar o nome dela. Então, basicamente, tudo que eu tinha aqui embaixo na minha função main, eu copiei e colei aqui nessa minha struct pessoa. Tá, então, vê só que coisa legal que eu posso fazer agora. Eu vou apagar toda essa declaração que eu tinha feito na minha main, dessas variáveis antigas, e agora simplesmente, da mesma maneira que quando eu quero criar uma variável do tipo inteira, eu coloco o tipo dela e depois coloco o nome da variável aqui, eu vou criar agora uma variável do tipo struct pessoa. Struct pessoa passou a ser um tipo no meu programa, certo? Um tipo de variável no meu programa. Então, eu vou criar uma variável do tipo struct pessoa. Esse é o tipo da minha variável. E o nome da minha variável vai ser P, por exemplo. Beleza? Então, essa minha variável que eu criei, chamada P, para representar uma pessoa, ela tem uma idade, ela tem uma altura e ela tem um nome. Então agora eu tenho uma pessoa no meu programa. E eu não precisei definir essas três variáveis aqui dentro. Beleza?
Tá, Renan, mas como é que eu faço para poder atribuir valores a essas minhas variáveis dentro de pessoa? Seguinte, para você atribuir alguma coisa a uma struct, você simplesmente vai dizer o nome da variável dessa struct, nesse caso P, porque P é o nome da minha variável, certo? Não confundam com o nome da variável sendo pessoa. Pessoa não é o nome da minha variável. Struct pessoa é o tipo da minha variável. O nome da minha variável é P. Cuidado para não confundir isso. Depois do nome da variável, eu colocar um ponto. E aí, depois, eu coloco o atributo que eu quero definir alguma coisa da minha pessoa. Nesse caso, eu vou definir a idade da minha pessoa, certo? Então, eu vou dizer que a idade da pessoa vai ser igual a 23 anos, ok? Da mesma maneira, agora eu vou atribuir algum valor para a altura da pessoa. Então, eu vou dizer que P.altura vai ser igual a 1,70 centímetros. E agora eu vou definir o nome para a minha pessoa. E para fazer isso, eu vou utilizar uma função na biblioteca string. Vou utilizar a função strcopy. E agora eu vou colocar o nome da variável que vai receber o valor, que vai ser p.nome. Ou seja, eu estou atribuindo o valor a essa variável nome da pessoa que eu acabei de criar. E o valor que eu estou atribuindo a essa variável vai ser o valor Renan. Certo? Então, basicamente, agora eu criei uma variável pessoa que contém os meus dados. Legal, né? Então, só para mostrar para vocês que está funcionando, vocês vão ver um printf mágico que vai aparecer aí na tela de vocês. E pronto. Esse printf aqui que apareceu para vocês simplesmente vai ser para imprimir os valores da variável pessoa que eu acabei de criar. Então, eu estou imprimindo aqui uma string, eu estou imprimindo uma variável inteira, eu estou imprimindo um float. E essas variáveis são pessoa, o nome da pessoa, que eu acabei de criar, da variável P, a idade da pessoa e a altura da pessoa. Então, se eu rodar o meu programa, vocês vão ver que ele vai imprimir Renan, idade, que vai ser 23, e a altura que vai ser igual a 1,70. Beleza? E o mais legal é que eu posso criar agora várias pessoas criando um vetor de pessoas. Ou seja, da mesma maneira que se eu quiser criar um vetor, eu coloco o tipo do vetor aqui, que vai ser inteiro, eu vou criar um vetor V, depois eu coloco o índice dele, que nesse caso estou criando um vetor de 10 índices. Eu faço a mesma coisa para criar um vetor de structs. Então, aqui na frente do nome da minha variável P, eu posso simplesmente adicionar um colchetes e dizer que agora eu quero criar 10 pessoas. Então, como num passo de mágica, eu acabei de criar 10 pessoas no meu programa. E para você trabalhar com vetores de structs, vai ser a mesma ideia que você usa para trabalhar com vetores de qualquer outro tipo de variável. Por exemplo, bora dizer que eu quero atribuir um valor ao primeiro índice do meu vetor de structs de pessoas, certo? Então, o que é que eu faço? Eu vou colocar qual o nome do meu vetor? O nome do meu vetor é P. Eu quero atribuir algum valor a qual pessoa? Eu quero atribuir o valor à pessoa no índice 0. Beleza. Então, depois que eu colocar o vetor que eu quero trabalhar, que é P no índice 0, eu vou botar um ponto e agora eu vou atribuir o valor ao, sei lá, a idade dessa pessoa, que vai ser igual a 15 anos, ok? Então, agora se eu quero atribuir um valor à altura dessa pessoa, eu vou colocar o índice dela, a pessoa no índice 0, vou colocar que a altura vai ser igual a 1,60. E se eu quiser adicionar um nome a uma pessoa, a essa pessoa que eu estou trabalhando, que é a pessoa no índice 0, eu vou utilizar aquela minha função, strcopy, e vou dizer que a pessoa no índice 0, o nome dessa pessoa vai ser igual a fulano, ok? Então, da mesma maneira, se eu quisesse atribuir valores à segunda pessoa, a pessoa no índice 1 no caso, eu viria aqui, direi que agora eu quero trabalhar com a pessoa no índice 1. A idade da pessoa no índice 1 vai receber esse valor. A altura da pessoa no índice 1 vai receber esse valor. E o nome da pessoa no índice 1 vai receber um outro valor. Beleza? Então, por exemplo, só para dar uma ideia para vocês, eu poderia ter criado um for por aqui. Nesse meu for, eu vou colocar que vai ter uma variável que começa com o valor 0. E ela vai iterando até que o valor seja menor do que 10. E dessa vez eu vou colocar para o programa sair perguntando quais os valores que você quer adicionar para cada pessoa. Então, nesse caso, eu vou criar um scanf para o usuário poder entrar com os dados. Então, eu vou agilizar o processo aqui. Vou adiantar o vídeo aqui para vocês não terem que ver eu digitando tudo isso.
Pronto, eu terminei o meu for aqui. E basicamente o que esse for está fazendo é que agora ele vai pedir para o usuário do programa inserir 10 vezes informações para 10 pessoas diferentes. Então tem uma variável i que ela vai variar de 0 até 10. Então na primeira vez a pessoa está inserindo alguma coisa no meu vetor de pessoa no índice 0. Depois estou inserindo alguma coisa na pessoa no índice 0 na altura. Eu tinha colocado aqui a idade, deixa eu consertar. Altura. E depois eu vou adicionar o nome da pessoa no índice 0. Isso tudo vai acontecer na primeira vez que o for rodar. Quando ele rodar novamente, que for igual a 1, vocês já devem ter sacado a ideia, né? Eu vou adicionar os valores da pessoa no índice 1, índice 1, índice 1. Quando o for rodar pela segunda vez, assim eu vou conseguindo preencher os valores de todas as pessoas desse meu vetor que eu acabei de criar. Pronto, então a ideia de struct é essa, pessoal. Se vocês quisessem, vocês podiam criar outros tipos de struct, sei lá. Eu vou criar uma struct do tipo Pokémon. E nessa struct, cada Pokémon, sei lá, ela vai ter uma variável que representa o ataque dela. Vai ter outra variável que representa a velocidade dela. E assim sucessivamente, beleza? Então, vocês podem criar quantos structs vocês quiserem, com quantas variáveis, dos tipos que vocês quiserem, variáveis, vetores, ponteiros aqui dentro. E essa é a ideia de struct. Então, por enquanto é isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, postem nos comentários. E por enquanto é isso. Beleza? Valeu, até a próxima.